Olá, pessoal! Estamos aqui com o Henrique, novamente falando o nome da pessoa que está sendo entrevistada, mas não tem como, né? Iniciar uma entrevista sem nem falar o nome da pessoa. O Henrique ele está representando o CAE, sim, C-A-E. É uma sigla que nessa entrevista ele vai explicar um pouquinho mais do que é o CAE. Então, acredito que você já pode entrar. Henrique, fale um pouquinho para a gente o que é o CAE, enfim, o nome dessa pastoral, você está representando, o que você é dentro dessa pastoral, e um pouquinho sobre quais são as atividades para que o pessoal possa entender o que é realmente essa pastoral. Então, o CAE é uma sigla que significa Conselho de Assuntos Econômicos, tá? Então, todas as questões que envolvem dinheiro ou até questões administrativas são tratadas nesse conselho, tá? Então, nós somos um conselho eletivo. Na verdade, quem escolhe as pessoas que fazem parte do CAE é o padre, tá? Existe uma normativa da arquidiocese e que a gente precisa seguir. Então, a normativa fala que o Conselho Administrativo Econômico tem que ter de 5 a 9 pessoas. Então, hoje o CAE é composto por 9 pessoas, sendo que uma delas é o padre é o presidente do Conselho de Assuntos Econômicos e eu sou o coordenador. Diferente das outras pastorais, o padre é a pessoa que dirige o conselho. Então, ele que tem o poder de tomar as decisões econômicas da igreja. Certo. Então, o padre é o chefão nesse momento. Basicamente, sim. Sim, daí você auxilia o padre, então, que é, digamos, é o presidente que você falou, né? Isso, o padre é o presidente, eu sou o coordenador, então eu tenho a função de dirigir as reuniões e de determinar os assuntos que vão ser discutidos nas reuniões. A gente é um conselho consultivo, ou seja, o padre pede uma opinião para a gente. A diretriz da arquidiocese fala que o padre tem que seguir aquilo que o conselho decidir, principalmente se for de forma unânime, tá? Então, o nosso conselho aí é composto por eu que sou advogado, tenho formação na área financeira também, a gente tem engenheiro civil, a gente tem empresário, porque embora seja uma paróquia, uma igreja, né, existem muitas obrigações como se fosse uma própria empresa. Então, a função do CAE é geralmente gerir todas as finanças e todas as atividades da igreja que não sejam litúrgicas, vamos dizer assim, as atividades civis, né? Sim, entendi. Ai, que legal, abrange então uma galerinha aí toda. No fim, a profissão deles acaba auxiliando nessa gerência da própria igreja. Henrique, vocês se reúnem assim com uma frequência? Como que é a frequência dessa atividade? Se vocês têm que se reunir sempre para tomar as decisões? Ou com que frequência essas decisões são tomadas? Como que é que acontece? O nosso calendário, embora a pandemia tenha atrapalhado um pouquinho, né? A gente atua diariamente, vamos dizer assim. Existem questões mais urgentes que não é possível a gente se reunir para discutir, para tomar essa decisão. Então, a gente troca ideia diariamente, fala por celular, fala por ligação, para tomar algumas decisões. Mas a gente se reúne todo terceiro domingo, todo terceiro sábado de manhã, às 9 horas na própria igreja. Então, todo o conselho se reúne e nessa reunião a gente já tem uma pauta pronta dos assuntos que a gente vai decidir naquela reunião. Mas, eventualmente, até a normativa da arquidiocese diz isso, a gente pode se reunir de forma extraordinária para decidir algum assunto que seja relevante. Certo, entendido. E você falou que é de 5 a 9 pessoas e você já tem as 9 pessoas. Mas assim, se alguém tivesse interesse de participar, teria que conversar com você, com o padre, como que é essa questão de Na verdade, participar? hoje o conselho já está completo pelas normas da arquidiocese, né? A norma da arquidiocese fala que sejam até 9. Certo. Mas existem algumas situações excepcionais em que podem ser aderidas outras pessoas. Ano passado, a gente teve a questão do AVCB, que é o laudo de vistoria do bombeiro, né? E não tinha ninguém no conselho que tivesse entendimento dessa parte. Então, o padre, no caso, convidou o Flávio, que é um engenheiro civil que participa com a gente, para ele ajudar todo esse suporte, e ele acabou se tornando um membro fixo do CAI. Tá? Legal. Que diferente das outras pastorais,
o CAI, o nosso mandato, vamos dizer assim, é de 3 anos. Então, a gente recebe uma provisão do bispo, o bispo provisiona quem é o coordenador por 3 anos. Se, eventualmente, o pároco vir sair da paróquia, a minha provisão vai junto com o pároco. Então, o novo pároco vai ter que definir uma nova pessoa de confiança e o bispo vai provisionar por mais 3 anos. Tá? Então, vamos dizer assim, que seja uma pastoral um pouco mais fechada, porque são pessoas que são indicadas por confiança do próprio pároco, entendeu? Ah, entendi. No fim, eu não tinha conhecimento do CAI. Achei bem interessante você ter exposto essa parte, porque a gente está acostumado, né, com as pastorais, sempre bastante convidativa, sempre, querendo ou não, acabam correndo, né, atrás das pessoas, assim, tentando chamar o máximo de pessoas possíveis para que o serviço possa ser dividido. Mas então o CAI é um pouco diferente, né? Tem também essa questão profissional envolvida, já que são as questões sociais, né, da igreja, assim, como que a gente pode dizer, jurídicas, né? Tanto jurídicas quanto administrativas também, né? Toda a parte de funcionamento civil da igreja passa por esse conselho, né? E, como eu falei, a gente é um pouquinho, vamos dizer, entre aspas, engessado, porque a gente tem um documento, até estou com ele aqui, que não sei se dá para ver bem aí. Vou pôr Dá para mais ver um perto pouquinho. aqui. Então, é um documento que a arquidiocese estipulou e existem algumas coisas que a gente tem, obrigatoriamente tem que seguir. Então, por exemplo, precisa vender um bem da igreja ou precisa, eventualmente, gastar um valor muito alto. Todas essas operações que a gente tem que efetuar tem um regramento a ser seguido. A gente não pode agir de livre-arbítrio assim. Então, a gente tem uma legislação toda para seguir para poder fazer o CAI funcionar. Certo. E o CAI, ele representa a paróquia, não é dividido, por exemplo, pela comunidade. É nível paroquial, é assim a paróquia, né? Isso, por questão até da normativa que eu mencionei, os membros dos conselhos principais têm que fazer parte do CAI. Então, por coincidência ou não, hoje eu sou o coordenador do CAI e do CPP, que é o Conselho da Pastoral. O coordenador do CCP, que é o do Conselho da Comunidade, que é o Júlio hoje e a Ilha, eles também fazem parte do CAI. Então, no conselho, no CAI, a gente define tanto questões da matriz quanto questões da comunidade. Então, é um conselho mais amplo. Diferente das pastorais que a gente tem, às vezes, tanto na comunidade quanto na matriz, o CAI é único e tem membros das duas comunidades, tanto da comunidade Santa Teresa quanto da matriz. Então acho que deu para entender um pouquinho, né, dessa pastoral que é um pouco diferenciada, mas é bastante interessante que a gente conheça, tenhamos conhecimentos de todas as pessoas que estão envolvidos, enfim, de tudo que precisa para que a nossa igreja esteja lá de portas abertas, recebendo a todo mundo. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, Henrique, mas se não, eu já ia fazer o fechamento da entrevista de hoje. Eu só queria agradecer, né, essa possibilidade de abrir o CAI, né, porque, como eu falei, é uma pastoral um pouquinho fechada, né, um conselho um pouquinho fechado, por envolver questões aí que, se a gente abrir para todo mundo, cada um vai ter uma decisão diferente, né? Com Então, se forma certeza. um conselho de confiança do pároco, que é essa pessoa que decide pela igreja, que administra os bens da igreja, e hoje a gente está podendo abrir esse conselho para outras pessoas entenderem como funciona, né? Então, para que todos saibam, o pároco não toma as decisões sozinho. Ele tem uma série de pessoas que estão assessorando, porque a gente não consegue saber de tudo, né? Então, ele tem pessoas de confiança em que ele pode se embasar para tomar alguma decisão que é relevante aí para o funcionamento da igreja. Sim, também porque vivemos em comunidade, né? Mais opiniões, às vezes um não sabe alguma coisa, o outro já sabe, e um pode ir complementando a opinião para que tome a melhor decisão possível para a paróquia em si. Exatamente. E a questão do CAI ser fechado não impede de opiniões entrarem. A Certo. normativa impede que novos membros entrem para o CAI. Mas as opiniões, para ser levadas em reunião e discutidas, elas estão abertas para qualquer um fazer. Então, por uma questão aí normativa, a gente não pode abrir para a participação de muita gente na reunião. Mas opiniões e outras questões, elas sempre são discutidas conforme as necessidades das pastorais.
Certo. Faz todo sentido também. Mas é isso, então. Agradeço, Henrique, pela presença, pela disponibilidade de estarmos aqui conosco em mais uma entrevista que estamos fazendo agora durante o mês de agosto. E é isso. Pessoal, agora vocês já sabem um pouquinho sobre o CAI. Se precisarem, o Henrique está à disposição. E é isso. Ficamos por aqui. Tchau, gente. Até a próxima.